Olá a todos, viemos aqui na Expo Direto fazer a apresentação para vocês do novo sistema de manejo da Monsanto. É uma recomendação aí que é fruto de um trabalho de 4 anos entre a Monsanto e a pesquisa brasileira para chegar aos manejos mais eficientes para o controle de plantas daninhas resistentes. No momento que a gente controla as plantas daninhas resistentes, a gente controla todas as outras que estão presentes na lavoura. Como é que a gente começa então a apresentação desse sistema? A gente começa contando um pouco da história das plantas daninhas no mundo, utilizando primeiro um exemplo dos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui na tela, essa planta aqui é o algodão. O algodão Bollgard tem resistência a glifosato. No meio dessa cultura vocês podem ver que temos uma planta daninha aí que está infestando essa lavoura. Essa planta daninha é o caruru. Hoje esse caruru nos Estados Unidos ele é resistente a 5 modos de ação diferentes. Então as 5 famílias aí de herbicidas que a gente pode aplicar em pós-emergência do algodão que não controlarão esse caruru. É um problema muito grande nos Estados Unidos isso hoje. Vocês podem ver que é uma planta com alta competitividade por nutriente, água e por espaço. É uma planta muito grande. Comparando aqui o caule do algodão com o caule do caruru, vocês podem ver isso. E com um nível de infestação extremamente alto. A solução hoje para essa planta daninha nos Estados Unidos é a enxada. O pessoal está tendo que fazer o controle mecânico lá em lavouras de alto investimento, porque não tem outro controle no meio do algodão. Herbicidas que controlam ainda fotossistema 2 não podem ser utilizados no meio da cultura do algodão, porque poderiam acabar por matar essa cultura. Então vocês veem aí que a solução acaba sendo só essa. A gente fala então no Brasil, será que pode acontecer uma coisa parecida? Hoje nós temos aí a planta daninha chamada de buva, como vocês veem aí a foto no show de slides. Essa planta hoje ela é resistente a glifosato. A gente está vendo aí um alto nível de infestação nessa planta. E o controle vem sendo feito aí utilizando muitos herbicidas com modo de ação inibidor de ALS. A gente conhece pelo histórico desse herbicida que ele é um herbicida que seleciona rapidamente plantas daninhas que são resistentes a ele. Então, de 2 a 4 anos a gente pode vir a ter a planta de buva, a planta de coniza resistente a inibidores de ALS. Então, a gente pode sair aí de uma planta resistente a glifosato somente para uma planta com múltipla resistência a inibidores de ALS e glifosato. Como é que a gente faria então o controle dessa buva? Poderíamos ter que começar a utilizar controle mecânico como é feito nos Estados Unidos. Essa é a nossa preocupação. A gente sabe aí que hoje temos altos níveis de infestação. Você pode ver uma lavoura aqui infestada com buva. Eu tenho várias fotos aqui mostrando isso, né? Mas a gente tem uma projeção que nos próximos 5 anos a gente vai sair de uma área de 4 milhões de hectares com buva para 9 milhões e meio de hectares infestados aí com buva resistente. Como é que nós vamos manejar então para evitar que isso aconteça? Utilizando as recomendações de manejo que a Monsanto traz hoje aí, isento aí de graça para o produtor que tiver interesse. Aqui nós temos também o azevém, demonstrando que vai de 1,4 milhões para 1,7 milhões de hectares com azevém resistente. E o amargoso que apareceu aí em 2010 com 100 mil hectares vai para 3 milhões de hectares. Tá? Bueno, pode ser que isso aqui venha a ser o futuro do Brasil. Voltarmos aí a ter que fazer grade, arar esse campo para poder controlar a planta daninha, e o pessoal que fez isso muito bem sabe que não é eficiente, que acaba por não controlar direito as plantas daninhas, além de perder solo, a física do solo, a fertilidade do solo ser prejudicada aí por essas práticas. Bueno, a gente sabe de várias histórias aí de produtos que a gente acabou perdendo, inibidores de ALS no leiteiro, na Euphorbia heterófila, perdemos aí inibidores de ALS no picão, que seria Bidens pilosa, porque foram mal utilizados pelos produtores, pelos recomendantes, e acabou que o produto acabou não controlando mais as plantas daninhas e chegamos aí a altos níveis de infestação. Na época, acabou por chegar a soja transgênica RR, que solucionou esse problema, mas hoje nós estamos vendo que a gente pode voltar para esse caminho com essas plantas aí, com a buva com múltipla resistência, azevém com múltipla resistência. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas na Austrália, que foi o primeiro país a ter resistência às plantas daninhas de glifosato,
em 96, a gente teve problema aí com a zevenha resistente lá no meio do trigo, ao glifosato, e hoje essa zevenha é resistente a mais de 7 modos de ação. Então, na Austrália nós não temos mais controle para a zevenha no meio do trigo, eles estão utilizando métodos paliativos, eles colhem o trigo e prendem fogo na palha do azevém para tentar controlar alguma coisa na semente. Seguindo então, a gente dá a opção para o produtor. Ele pode escolher seguir para a direita, para a lavoura continuar do jeito que está, com altos níveis de infestação, ou podemos limpar essa lavoura. Para limpar essa lavoura, a gente faz o lançamento aí do sistema Roundup Red Plus. Esse sistema, a gente baseia ele nos 3 principais problemas que temos na lavoura. São os insetos, as plantas daninhas e os fungos. A gente sabe que para acabar com esses problemas nós temos biotecnologia, temos defensivos e temos os manejos. Só que a gente sabe que um é independente do outro. Não adianta a gente ter a melhor biotecnologia, ter uma Ferrari, ter o melhor defensivo, o melhor motor existente e não saber pilotar esse defensivo, essa biotecnologia. A gente acaba por perdendo o manejo, a gente acaba por queimar aí o defensivo e a biotecnologia. Para evitar que isso aconteça, então a gente tem o sistema Roundup Red Plus. Ele é baseado nesse tripé que a gente chama, dá o nome dele, deixando claro que é um sistema, não é um produto novo da Monsanto, é simplesmente um sistema de manejo, tá? E que ele é amplo. A gente pensa nisso como um ano inteiro, não mais em safra, porque a gente sabe que os problemas de plantas daninhas começam quando? A gente está fazendo agora a colheita do milho aqui na região, estamos fazendo a colheita da soja, e as plantas daninhas que sobraram no meio dessas culturas, elas estão sementando. Essas sementes elas vão cair no solo, vão alimentar esse banco de sementes e vão ser problema na próxima safra. Então o que a gente vai começar a recomendar agora? Manejo pós-colheita. É um dos manejos que fazem parte do sistema. Então a gente entra com manejo pós-colheita para poder implementar a cobertura de inverno, que é fundamental aí no sistema fazer cobertura de inverno. Tá? É completo, a Monsanto se isenta aí de recomendar somente o produto dela, recomendo dos outros também, dos principais produtores aí de químicos que tem no mercado hoje. A gente recomenda baseando em quê? Em pesquisa. Se o produto ele é eficiente, se ele tem um bom residual, se ele é seletivo, se ele tem registro para aquela época, a gente recomenda esse produto e insere ele na nossa árvore de recomendação. A gente chama de sustentável porque a gente tem um manejo curativo e temos um manejo preventivo aí para as lavouras que tem no Brasil todo aí. Preventivo para quando não tem o problema da planta daninha resistente, é um manejo para evitar que se tenha a planta daninha resistente, e curativo para quando está instalado o problema. E eficaz, como eu falei no início, tá? Foi um trabalho de 4 anos conjunto com a pesquisa, para chegar nos melhores princípios ativos, aí, melhores modos de ação para posicionar no ano, para fazer o controle das plantas daninhas, tá bom? A nossa árvore de recomendação está disponível no site da Monsanto, tá? No www.roundupredplus.com.br. Se acessarem o monsanto.com.br também tem um link para essa árvore de recomendação, tá? Então ela está disponível de graça lá no site. E além disso nós temos também todo mês um boletim técnico falando aí de plantio direto, falando de cobertura de solo. Mês após mês a gente faz aí um material novo em conjunto com a pesquisa para ter disponível para o produtor em PDF, ele pode baixar e imprimir. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos.